Acho que é a Claudinha, né, Claudinha? Faz tempo que você não faz. A Claudinha faz uma prece tão bonita. Vamos começar com Sim, ela. vamos. Que a gente possa então fechar os nossos olhos, respirar profundamente, sentindo a presença do nosso irmão, do nosso Mestre Jesus, a nos amparar, a nos envolver, sentindo essa presença que vibra amor por cada um de nós. E ao sentir esse amor, possamos visualizar os olhos profundos de Jesus, cada um a seu modo, mas que possamos sentir o olhar do Cristo nos nossos, o sorriso desse amigo generoso e as palavras doces que saem desse coração de misericórdia, pronunciando para cada um de nós: você é profundamente amado e respeitado por Deus e por mim. Que as vibrações intensas de Jesus possam impregnar em cada uma das nossas células e que possamos guardar na memória do nosso espírito essas palavras e essas vibrações. Que possamos sentir verdadeiramente amados e respeitados por Deus e pelo Cristo, que acompanhe os nossos passos, que fortalece o nosso coração, que segura nossas mãos nos momentos de provação e testemunho, e que encontra terra fértil em nós para semear o seu Evangelho. Que possamos nos sentir encorajados a brilhar a nossa luz, como Ele nos ensina, com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho e em todos os lugares em que estivermos. E olhando nesses olhos profundos, nós agradecemos. Gratidão, Jesus, por tanto nos amar e por caminhar conosco. Gratidão, Senhor, por nos permitir estarmos reunidos em Teu nome e que possamos caminhar ao Teu lado, como Tu caminha conosco, desde todo sempre, para todo sempre. Que assim seja. Amém. Muito bem. Bom, vocês viram, né? Eu estudo hoje do Bruno. Vamos lá, Bruno. Tá sem áudio, tá? Deu certo, né? O compartilhamento. Dá pra maximizar, né? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fechar
essa passagem, né, que a gente está estudando, veio estudando aí nas últimas semanas, que é a parábola do semeador. Ela é curtinha, na verdade, né? Porque agora, a partir da semana que vem, a gente vai ver o miudinho da parábola e a gente vai ter um convidado muito especial que vai fazer esse miudinho, que é o próprio Cristo, né? É uma mensagem tão importante que o próprio Cristo vem explicar o que ele quis dizer, né? Até para não dar muita brecha para as pessoas distorcerem todo esse ensinamento, né? Todo esse arcabouço, porque como a gente estudou no primeiro estudo, né? No estudo introdutório, o Caibar Schuta, se eu não me engano, chega a falar que essa parábola é a parábola das parábolas, porque ela fala de corações. E é esse fechamento que a gente vai fazer. Eu tentei não ser repetitivo, porque depois vai ter o miudinho, então a gente vai rever algumas coisas, tá? Então eu vou só fazer uma leitura de todos os versículos para chegar no versículo de hoje. Reunindo-se uma numerosa turba que vinha de cada cidade até ele, disse por parábola: Saiu o semeador a semear sua semente. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisoteada. As aves do céu as comeram. Outra parte caiu sobre a rocha, ao germinar ressecou-se por não ter umidade. Outra parte caiu no meio dos espinheiros, e germinando juntos, os espinheiros a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa, e germinando, produziu fruto ao cêntuplo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, hoje a gente vai ver que essa terra onde a semente caiu, ela é uma terra diferente, certo? Diferente das anteriores. E o que que traz essa qualificação, né? Qual que é o adjetivo que é utilizado aí? É a terra boa, certo? Quando a gente vai lá no grego, para a gente ver qual foi a palavra que foi traduzida por boa, a palavra é agathos, agathos. E aí é interessante, né? Já começa interessante. É importante a gente ter uma visão já panorâmica, porque a gente vai ver como que os textos, como que as interpretações e os estudos todos eles acabam tocando nesses sentidos, né, nesse grupo de possibilidades semânticas. Isso é muito interessante. Então, quando a gente fala das possibilidades de interpretação, a própria origem da palavra utilizada, ela serve como esse fio de meada para dar diversos sentidos para a interpretação. Então, a gente traduz a terra como boa, né? Boa. Esse boa seria esse conceito mais geral que a gente imagina, de boa constituição, de boa natureza, não é? O que é uma terra boa? Ah, aquela terra adubada, aquela terra que você pode plantar ali, que a plantinha vai gostar, ela vai para frente e tudo mais, né? Mas olha como que a palavra ela traz um conjunto de coisas mais sutis, né? Quer dizer, a terra boa é a terra útil, a terra saudável, a terra agradável, amável, alegre, feliz, excelente, distinto, honesto, honrado. Interessante, né? Então vocês estão vendo que há várias o quê? Virtudes envolvidas com essa terra. Legal, né? Só para a gente ter uma ideia, porque aí vocês vão ver que os textos vão de fato trazer isso para a gente e vai aparecendo. Digamos assim, a linha central de interpretação dessa passagem, pegando diversos autores, pegando palestras, é essa, né? Jesus é o grande semeador, então o semeador dessa parábola é o próprio Cristo. A semente que está sendo lançada é o seu evangelho, a boa nova, a boa notícia, certo? E o que caracteriza, né, esses locais que ele vai descrevendo? Vai caracterizando os nossos sentimentos, certo? O solo de que Jesus está falando ali, né? Então, o solo que está à beira do caminho, o solo pedregoso, o solo onde tem espinheiro, é o próprio solo do coração, certo? A gente tira isso do nada? Não, olha que legal. Esse aqui é lá do nosso querido senhor Honório, né? João apresenta-nos Jesus como um homem do campo, em plena atividade a trabalhar a terra. Tal fato nos leva a refletir sobre o campo dos corações, o terreno dos sentimentos. Então, de fato, o solo que nós estamos falando, esse solo que precisa ser trabalhado, não é nada mais do que o nosso coração. E o que que há dentro do nosso coração
que não seja sentimentos, né? A nossa fonte dos sentimentos, nosso reservatório de sentimentos. É aí, na intimidade do ser, que o Cristo vai agir no cultivo das sementes do amor, cuja produção sustenta a todos indistintamente. Chegou mais um participante aqui, tá? Eu vou virar o Mateus aqui. E aí, isso faz a gente refletir, pelo menos para mim, né? Dentro do estudo dessa parábola, é o que ficou mais marcante, assim, né? Como eu tenho sido como solo a ser semeado? Essa é a pergunta central, né? Então, primeiro caminho interpretativo, Jesus, o grande semeador, Jesus semeando o solo do meu coração. Como tem sido esse solo? Qual a característica desse solo? Que tipo de detrito ou que tipo de formulação, né? Que tipo de característica Jesus tem encontrado no solo do meu coração? A parábola, ela fala de três gerais, né? Beira do caminho, rochoso e o espinheiro. Mas Emmanuel, isso é muito legal, né? E aí a gente vai, de novo, voltando naquela questão das 70 faces da Torá, né? Então, Emmanuel vai pegar a metáfora e vai ampliar. Então, ele vai dar aqui para nós diversos exemplos de solos, para a gente refletir um pouquinho qual deles a gente se encaixa. Lembrando que aquilo que a gente comentou também, né? Não quer dizer que o nosso coração seja um solo só. Geralmente, né? Creio eu que todos nós temos uma mistura de solos. Então, há sementes que já germinaram, há sementes em germinação e há sementes que estão dormindo ainda. Porque se tivesse tudo pleno, já seríamos espíritos perfeitos. Se tivesse tudo dormindo, em dormência, não estaríamos também aqui, correto? E todo mundo tem semente germinada aí. Então, olha lá. Referindo-nos à parábola do semeador narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Então, já trazendo a comparação. Na vida, nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente tem como metáfora na parábola do semeador. Nele encontramos, no campo da vida, criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Então vamos ver, e aí eu trouxe algumas observações e agora eu quero que vocês também participem, né? Homens calhaus. Olha só. Então a primeira, oi meu bem, daqui a pouquinho a gente brinca. Primeira característica do solo, desse homem solo, desse solo do coração. Homens calhaus. O que é calhau? Pedrinha, né? Coisas rochosas. A gente chama de calhau também, às vezes algum resto de madeira, de graveto, também tem gente que usa no geral, né? Mas na ideia, então, da rocha, né? O solo rochoso. Qual que é a característica da rocha? Quando fala assim, uma pedra, que característica que chama a atenção? Rubeza, rubeza, né? É duro. Dureza. Dureza eu coloquei. O que mais? Tem uma característica da rocha que é interessante, né? Ela é resistente à mudança, não é? Tanto que tem rocha que você não movimenta ela, você tem que dinamitar ela se você quiser tirar ela do caminho, né? Então, o que é esse coração, esse homem calhau? Esse homem, esse coração com dificuldade de mudar, dificuldade, né? Inflexível, né? Essa dureza mesmo do coração. Então, aí a gente já tem uma característica para a gente pensar. Segundo ponto aí, o homem espinheiro. Então, o Everton trouxe o estudo do espinheiro, né? O que remete quando a gente pensa no espinho? Que característica que vem à nossa mente? Aquele que machuca, não é? Que fere. Exatamente. Coloquei isso também. Machuca quem está ao seu redor, né? Característica, porque é difícil você manipular o espinho sem você se ferir, né? Você precisa ter todo um cuidado nesse manejo aí. Então, o homem espinheiro seria, é, não falando dos outros, né, gente? A gente tá sempre refletindo em nós, né? Situações em que nós causamos dor em quem está ao nosso redor.
Terceiro ponto aí, os homens milhafres. Esse aí é a apelação do Emmanuel, né? O que é milhafre, né? Milhafre é uma ave de rapina. Você sabia, Everton? Gavião, né? Gavião, né? É isso mesmo, gavião é um exemplo, né? Uma ave de rapina. E a ave de rapina, qual que é a característica dela? É bonito, não. Não é bonito, não. Às vezes é cruel, né? Ela fica à espreita, né? Isso, fica espreita. Ela geralmente é oportunista, né? A Hebe coloca como cruel porque não tem jeito, é uma caçadora, né? Então ela vai se aproveitar mesmo, né? Um ninho que os pais ali deram bobeira, filhotinho vai embora, né? Então, nesse sentido de ser oportunista, de tirar vantagem da distração alheia, não é? Esse é o homem milhafre. Depois, o homem parasita, esse acho que é bem claro, né? Bem claro. Qual que é a grande característica do parasita? Ele é Explorar o outro. Aproveitar do outro. Se aproveitar do auto-aproveitado. hospedeiro. Exato, esse é o ponto, né? Porque assim, quando a gente fala em dependência, todos nós dependemos uns dos outros, né? Mas o parasita, a dependência é exclusiva e sem contrapartida. Sem contrapartida. É Na diferente de biologia, comunhão, né? Não é uma comunhão, é um aproveitamento só para egoísta. exatamente, né? Na biologia, a planta parasita, só ela se beneficia. Quando a planta parasitada, entre aspas, ela também só tem um benefício, aí a gente já chama de cooperação, mutualismo, é outra classificação, né? Não é parasitismo. E geralmente tira os nutrientes do outro, né? Um parasita no corpo humano, por exemplo, você perde o que é de bom para você, para ele, né? Exatamente, né? E aí a gente pensa, então, nesse sentido aí mesmo, né? De ficar absorvendo recursos alheios e não dar nada em troca. Esse é o homem parasita, o coração parasita. Mais um exemplo, homens charcos. Homem charco. Pensa no charco, me veio à mente, né? Estagnação. Porque o charco tem essa característica, né? O pantanoso, aquela água parada, aquele ambiente contaminado, né? Trazendo isso para comportamento. É quando você fica preso em situações, remoendo, né? Ah, a pessoa às vezes te ofendeu, você fica ali estagnado naquilo, remoendo, remoendo, aquela água parada, né? Aquela má água, e você fica guardando aquilo. Parada e lodosa, né, o Bruno? Então é você cultivar coisas ruins, né? De lama mesmo, assim. Você tá parado, mas você tá parado numa coisa negativa, nesse sentido que eu Uma quis coisa dizer. negativa. Exatamente, né? Tem dificuldade, né, para mudar, não é no caso da, né, não da palavra exatamente charcos, né, mas é que a pessoa tem dificuldade de mudar, prioriza só o sofrimento Acaba que é isso e mesmo, gosta. Hebe. Uma coisa está conectada na outra, né? Pelo fato de ficar cultivando isso e parado, você realmente não tem essa perspectiva de mudança, né? Então, eu concordo com você, bem por aí. Depois tem os homens furnas, isso é interessante, né? Furna, caverna, né? Fui procurar alguns exemplos ali, né? De alguns sinônimos, né? O que seria um coração, um homem furna? Será que é essa pessoa muito guardada, escura, escura no sentido, né, de não se abrir à luz, né? Fechado, E pode ser gruta, subterrâneo também, né? terrâneo também. Para quem Tem tá relação com escondido, né? isso. O Gun tem uma música que ele fala assim, tanta gente sem nenhum sorriso, nenhum abraço, nenhum amigo, se escondendo da vida, se privando do mundo, barco sem rumo, sem direção. E lá na frente ele fala: saia da toca, saia da caverna, da escuridão. Não somos monstros, queremos sorrir, mas falta você. É bonito para Legal, quem tá precisando ouvir, né? muito legal mesmo, né? Furna é um local fundo também, não é? Fundo, né? Fundo. Exatamente, fundo. Mas geralmente esse é delimitado, assim, mais oculto, né? Você não acessa ela de forma fácil, né?
Geralmente é difícil o acesso, porque vai ter mais uma palavra dali que vai dar uma ideia também de profundidade, mas diferente. Homens superfícies, esse é puxão de orelha, né? Na era da rede social, superficialidade é algo já muito comentado, né? A gente vê os filósofos comentando muito sobre isso, né? Tem muita relação com a parábola, porque aquela semente ela não tinha raízes profundas por falta de terra. Então, quer dizer, é o coração superficial, né? Coração superficial. A Ana gosta muito do, eu não sei se é do Que de Abelha da Marina, de uma música que ela fala, eu sei de quase tudo um pouco, mas quase tudo mal. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Lembra disso, Ana? Isso é aqui de abelha, Que de né? O Pablo Abelha, Toller, e né? Abóbora Selvagens. Isso. Legal. Muitas coisas sutis, né? Nessas letras as pessoas cantam e às vezes nem percebem, né? Que mais? Olha o tanto de exemplo, né? Olha como que Emmanuel é um grande sociólogo, né? Ele tem uma visão, assim, impressionante, né? Essa análise que ele faz da sociedade. Característica de espírito que viveu muito também, né? Um espírito muito maduro, né? É como um ancião lá no final da vida, né? Olhando nós aqui, que está no começo da jornada, e aí ele consegue dar uma descrição tão cirúrgica assim da gente, né? Homens obstáculos, esse também é fácil da gente perceber, porque é tudo difícil, né? Tudo difícil, sempre coloca coisas que impedem um avanço, né? Acho que essa é a grande característica do obstáculo. Ele impede o avanço. Então, em quais situações eu estou me colocando como obstáculo? Não para o outro, né? Mas às vezes obstáculo para o meu próprio crescimento, não é? Porque eu coloco condições ou coloco situações que me impedem de avançar. Tem também o homem veneno. Esse aqui também é veneno, é uma coisa E a forte, menina né? veneno. Menino veneno, tem outra música, né? Menino Fala veneno. de quem que é, fala que é do Hit, Claudinha. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Não, não perdeu não. O Hit é a música de maior sucesso dos anos 80, viu? Mas deixa eu falar uma coisa sobre os homens venenos que eu aprendi quando uma vez eu estava dirigindo um trabalho na casa espírita e chegou um novo integrante e ele não estava muito antenado com as coisas e tal, e ele começou a fazer algumas coisas que a gente não queria, não era esperado. E uma das participantes veio até mim para falar dessa pessoa. Mas quando ela falou, eu senti um choque. Não sei se vocês já sentiram isso. Eu às vezes sinto isso. É uma coisa assim, a pessoa está falando uma coisa que é certa, mas eu senti uma vibração, uma coisa muito ruim. E depois eu conversei com a dirigente da casa, né, a respeito daquilo, e falei exatamente isso. Eu falei, olha, eu acho que a pessoa está certa no conteúdo que ela está falando, mas quando ela me falou, me deu uma coisa muito ruim. Aí ela me falou, Everton, quando a gente sente esse choque, é porque tem coisa espiritual. Não é só a fala, não é só a fala. É a pessoa tá falando, no direito a gente chama de reserva mental, né? Quando você está falando uma coisa, mas na verdade você está fazendo uma coisa, mas você está pensando em outra coisa, né? Então, esse homem veneno aí, Bruno, eu enxergo muito isso. Usar dos meios mais, dos paliativos, dos meios formalmente corretos para se chegar a um resultado danoso, sabe? Exatamente, né? Essa questão danosa é muito clara do veneno, né? Porque a característica do veneno é destruição de tecido, né? Aquela coisa que causa podridão, né? Bom, homem palha. A palha é interessante também, porque a palha, primeiro, ela é muito leve, então ela vai ao sabor do vento, né? E outra característica da palha, geralmente ela é utilizada para acender as coisas, né? Porque ela pega fogo muito fácil, né? Então, aquele comportamento, daquela empolgação que passa em pouco tempo, a gente fala isso, né? Fogo de palha, isso aí é fogo de palha. Uma coisa que começa e acaba, né? Homem sorvedouro,
Sorvedor é uma característica também interessante, hein? Porque o sorvedor é aquela formação, tipo um redemoinho, mas a grande característica do sorvedor é puxar para baixo, te leva para o fundo. Nossa, hein? Será que a gente tem esse tipo de comportamento, hein? Sem perceber? Puxar as pessoas para o De fundo? vez em quando tem. De vez em quando, acho que, né? Acho que pode ter gente com mais frequência, mas um pouquinho. Os jovens de hoje falam, eu tô numa bad, né? Não sei nem seja de hoje, seja de uns Não, 5 bad, anos. bad já é A lista brega, já é já fala outra ultrapassado. coisa. É. É difícil de acompanhar, hein? O homem erosão, né? A erosão, aquela ideia do desgaste, né? Quer dizer, pessoas atitudes que nós temos que desgastam os outros, né? Às vezes você consegue erodir a alegria, você consegue erodir a vontade de uma pessoa, né? Pela forma como a gente se coloca, ou pelo que a gente fala, muitas vezes pelo que a gente fala, né? E por fim, esse homem abismo, a Hebe, que também dá essa ideia de profundidade, mas o abismo ele já é algo mais, eu vejo como algo ainda mais destruidor, né? Abismo, para mim, já tem essa perspectiva mesmo de coisa perigosa, né? Uma coisa de atitudes perigosas, né? Então, esse foi o panorama que Cair, se cair, Abismo é caiu, já perdido, não era. é não? vem por aí, né? Não tem volta, né? Hum. E aí ele vai falar, é claro, agora do outro lado, né? Mas surpreendemos também, com alegria, os homens searas. Homens searas, né? Aí é a fotinha lá que a gente pôs, né? Que é a plantação bonita, vistosa, né? Mas qual que é a característica desse solo? Aquele que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante. Então, assim, não é o solo, a terra é boa, não é por acaso e não é por uma única característica, né? É um somatório de coisas, né? Caráter reto, sentimento nobre, abnegação, esforço próprio e trabalho constante. E é interessante como que para o semeador, né? Para o trabalhador, para quem lida com a terra, é exatamente o que ele precisa ter, né? Como que a comparação ela é perfeita. Porque imagina essa questão da retidão de caráter, né? Imagina o agricultor que não tem aquele cuidado, que cuida de qualquer jeito, né? Que não é sistemático, não é metódico. Quer dizer, como é que esse solo vai conseguir produzir? E é exatamente isso, né? Na perspectiva espiritual, é o caráter reto, né? E no final ele fala que esses homens searas sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Eu achei interessante isso também, né? Ele destaca que a produção é para o outro. E esse é um exemplo que a natureza é muito pródiga. Nenhuma planta produz alimento só para si, né? A laranjeira não chupa a laranja dela, né? É interessante. A natureza tem isso muito claro. Quer dizer, tudo aquilo que está conectado à criação, tudo aquilo que cumpre com o seu papel, está sempre produzindo em benefício do outro. E não só, ou muitas vezes nem é, para benefício de si mesmo, né? Muito bonita a comparação que ele faz. Nessa mesma linha de raciocínio, né, de colocar a terra fértil como o coração virtuoso, o coração com bons sentimentos, a Amélia Rodrigues também fala, ó, nada obstante, também existem as pessoas que se encontram preparadas para a ensementação do evangelho, para a vivência do bem, faltando somente que alguém lhes alcance as paisagens emocionais e logo que recebem a dádiva do grão que irá fertilizar-lhes o espírito, deixam-se dominar pelas alegrias. Lembra que lá no campo de significados da palavra agathos tinha a alegria? E ela põe exatamente essa palavra, né? Deixam-se dominar pelas alegrias, propiciando todos os recursos hábeis para que haja resultados opíneos, né? Bons resultados, né? Resultados fantásticos.
E por fim, o Vinícius, na mesma linha de raciocínio, ó. A porção de sementes que atingiu a terra arroteada e fértil, produzindo larga messe de frutos, é o emblema dos homens que escutam, assimilam e praticam a moral evangélica, pautando todos os seus atos segundo as normas daquela divina ciência. E escuta, Shema, que é o finalzinho do estudo, é o finalzinho do versículo, né? Ou, ouve, assimila e pratica, certo? Bom, então essa é uma perspectiva. Agora, no Evangelho de Mateus e de Marcos, a gente tem um quesinho a mais, porque lá existe uma gradação. Lucas só fala que aquele grão ele produziu ao cêntuplo, né? Mas lá em Mateus e Marcos, não. É um para 100, um para 60 e um para 30. Aí eu falei assim, nossa, vou pegar lá o Aloysio, ele vai ter feito uma guematria. Por que 60? Por que 30, né? Por que não podia ser 5, 10, 15? Quer dizer, podia ser qualquer número, né? Por que que escolheu esses? Eu quero saber, né? Ele não fez a guematria, agora eu continuo sem saber. Viu, gente? Tá aí, ó, um pedido para vocês, né? Procura, vê se tem um rabino que explica isso para gente. O número 100 até tem uma simbologia interessante, que tem a ver com essa questão da perfeição, né? Mas você não acha, assim, uma linha de raciocínio, tem que ser um estudioso mesmo para interpretar isso aí para gente. Ô Mas Bruno, aí, pode falar, você vai completar? Pode completar. aí eu vou falar que há esforços de interpretação, né? É, aí eu trouxe o do Pastorino. Se quiser comentar, que eu vou ler rapidinho do Pastorino aqui, que ele faz umas colocações interessantes. Pode seguir? Se ele vai falar da quantidade, deixa ele falar, depois eu comento. Tá, isso. Porque aí a questão agora é a seguinte, gente, né? Se Jesus é o semeador e a semente é o evangelho, né? Esse conjunto, né, de regras de conduta que é perfeito, não é? Para o nosso estágio evolutivo, o auge que a gente consegue alcançar, na verdade, aqui na Terra, né? O dia que a gente, de fato, conseguir colocar tudo isso em prática, aí sim a lição do Cristo vai ser atual, né? Emmanuel que fala isso, o Evangelho do Cristo ele não é atual, porque ele ainda não está sendo colocado em prática. Então, a semente é perfeita e o agricultor tem uma mão, né, perfeita. Por que que, então, tem solo que produz 30, tem solo que produz 60 e tem solo que produz 100? Aí quer dizer, a característica que está afetando a produtividade vai ser exclusivamente o solo. Quando você tira a semente e o cultivo, que é o trabalho do semeador, é o solo. Então, quer dizer, tem coração que produz mais, tem coração que produz menos, e aí o Pastorino vai trabalhar com essa ideia. E depois ele vai trazer algumas interpretações dos pais da igreja, que eu trouxe a título de curiosidade aqui. Então ele fala, a quarta categoria, porque ele faz outra divisão, né? A quarta categoria, e a gente está falando da terra que produz 30 por 1, é a dos que se iniciam na senda, ouviram a palavra, aceitaram com amor e querem vivê-la. Para isso, buscam perceber a presença e a ação de sua individualidade. Começam a distinguir entre a realidade do espírito, dando-lhe supremacia, isso é muito importante, né? Quer dizer, as questões espirituais se sobrepõem à ilusão da matéria e das coisas materiais. Já compreendem a necessidade de dedicar algum tempo de sua vida às orações e meditações que visam a busca do eu interno, e de fato dedicam parte de suas horas a esse mistério. Então a palavra produz 30 por 1, o que já apresenta bom resultado, embora pudessem realmente fazer um pouco mais. Então é o começo da carreira mesmo, né? Mas o que eu destaco aí é justamente ter essa percepção de que as coisas do espírito devem se sobrepor às questões materiais. Segundo degrau, o 60 por 1. Aqueles que já aprofundaram mais o espiritualismo, que já conseguiram penetrar certos mistérios ou segredos do reino, que já obtiveram um mergulho na consciência cósmica, embora tivesse sido apenas por alguns minutos sem permanência constante, mas já sentiram a realidade palpavelmente. São homens que superaram todo o ilusionismo material e vivem na ânsia e da ânsia do encontro sublime e da unificação total. O fruto recolhido numa proporção bem maior que a anterior,
a 60 por um. Então, dá essa ideia de uma espiritualidade ainda mais profunda, né? De um desapego ainda maior à matéria e essa capacidade de já sintonizar com atitude, com esferas mais elevadas, né? É lógico que tudo isso está sempre associado ao trabalho, né? Não é um processo contemplativo, é que ele usa uns termos bem interessantes aí, né? E por fim, quem é o 100 por um? É aquele que já obteve a união, ou melhor, a unificação total e permanente com o Cristo interno, e portanto já se tornaram cristificados, conseguindo, pois, a libertação plena e produzindo uma frutificação de 100 por um. Já são filhos do homem, como os grandes avatares. Dá a ideia do espírito que já atingiu o grau de pureza, né? Aquele que já conseguiu se desfazer de tudo aquilo que é desvio de caminho, né? Talvez se a gente colocar numa escala em percentual, quer dizer, seria o 100% de aproveitamento, né? O espírito que consegue, de fato, vir na Terra e fazer assim, né? Aí a gente pensa, não tem jeito de não pensar, né? Pensa no Chico, pensa no Divaldo, quer dizer, todos eles receberam a mesma semente que nós recebemos, que nós estamos recebendo, né? Mas olha quanto que o Chico produz, olha quanto que a gente está começando a produzir, né? E aí a gente vê que tem um chão pela frente, né? Pode falar, Everton. Quer complementar? Eu gostei da proposta do Pastorino, mas eu tinha visto um outro viés, mas não me lembro onde eu li, não sei se é naquele livro A Vida nos Tempos de Jesus, ou se é Jesus visto pela ótica do Oriente, eu não me lembro onde, mas a explicação diz assim, que naquele tempo a agricultura era muito rudimentar, e não haveria semente que iria produzir 100 por um. Então, essa produção de 100 por um, de 60 por um, ela não estaria atrelado àquilo que é material, mas aquilo que adviria, né, da consequência dos nossos atos aqui em outras esferas, né? Então, assim, no sentido de pensar, foi o que eu pensei na hora. Então, assim, às vezes você passa uma vida com alguém, tentando ser exemplo, tentando ser referência, e você acha que aquela pessoa não mudou nada, mas ela mudou. Ela só não mudou no tempo que você esperava, que você queria, né? Porque às vezes aquela sementinha ainda está embrionária, ela ainda está presa, né? E ela vai se desenvolver depois. Tem uma frase de uma. Hoje estou muito musical hoje, mas lembrei de uma frase de uma música do Moacir Camargo. A gente às vezes não sabe aquilatar o talento que o Moacir Camargo tem, é uma coisa assim muito fora do comum, muito fora. E numa frase ele diz assim: erguer os pequeninos hoje, amanhã serão grandes flores. E eu sempre tomei isso no sentido do adulto, do homem, né, da mulher, olhar para a criança. Mas pode também ser no sentido espiritual, né? Como os grandes nos olham, né? Os pequeninos, para que um dia nós também sejamos grandes flores, né? Nem que em outras esferas. Nossa, essa música é muito linda, muito linda. E aí, o que que o Pastorino trouxe? Olha só, ele trouxe, ele deve ter ido buscar isso, né? Eu não chequei, viu, gente? Então, eu tô pondo aqui a título de curiosidade pra gente, né? Mas olha como que era a situação na época, né? Santo Agostinho, ele fala assim, né? Apenas para dar uma ideia de como mesmo grandes espíritos não conseguiram sair da materialidade do corpo denso, dando muito maior importância ao físico que ao espírito. Então, ele está dando exemplos, interpretações de muitos que são pais da igreja, como Agostinho, de como ele interpretava essas proporções, né? Quem que produz 100 por um? Os mártires. Então, para Santo Agostinho, os mártires. Quem produz 60 por um? As virgens. E quem produz 30 por um? Os casados. Quer dizer, só de casar, só de casar nós já estamos bem, né?
Dependendo da esposa, acho que pode contar mais aí. Às vezes uns Eu tô 45. escutando, hein, Everton, Bruninho? Você tá achando que eu não vou ver depois? Tô ouvindo. ô, gente, mas ficou muito engraçado. O Everton tá tão amorosamente deitado no ombro da Lígia, quando você falou com ele, levantou. É que ela não pensou, mas eu conheço. Ela falou assim: se você tá colhendo 30 só de estar casado, imagina eu, já tô perto do 100. É verdade, viu? É verdade. Eu posso falar isso da Thaisa também. Jerônimo, ele já vai um pouco além, ó, porque 100 para um é quem observa a continência, 60 para um a viúva, 30 para um é casado, mas é o casado que se conserva casto, né? O casado de boa conduta, então já, né? E o Teofilaco já vai falar que 100 para um são os anacoretas e 60 para um são os cenobitas e religiosos conventuais. A anacoreta é um grupo de monge que vive isolado. Então, quer dizer, aquele que se isola, ele produz 100 para um, né? Como se isso fosse o exemplo de virtude maior, né? 60, os cenobitas já são aqueles monges, mas que vivem em comunidades, da mesma forma que os religiosos conventuais, e 30 para uns casados também, né? Aí no começo eu falei assim, olha que para que lado que vai a interpretação, né? Mas às vezes no contexto a gente não pode analisar fora do contexto, né? Às vezes no contexto a pessoa que tinha esse comportamento já se destacava, né? Por isso que eles colocam como uma espécie de virtude, né? Teria que analisar o contexto em que isso foi inserido, né? Se Mas fosse que meu não filho, deixa ia falar assim, que aleatório isso, mãe. aleatório, né? Aleatório. Falando sobre essa questão de que os corações recebem a mesma semente e cada um produz de acordo com as suas potencialidades, aí eu roubei o slide da Carla. A Carla ia falar isso, não deu Obrigada, tempo. Bruno. Queria muito ter passado esse slide. Nossa, obrigada. Esse slide é fantástico, né? É fantástico, porque num exemplo, né, numa situação. Então, a gente está falando lá do livro Os Mensageiros. Então, existia o posto de socorro, que era, se eu não me engano, era um castelo, esse posto de socorro. E a Ismália, ela vai fazer uma oração. E aí o André Luiz vai observar que caíam, né, uma espécie de pontos luminosos, né, algo nesse sentido assim, e aquilo eles absorviam e depois eles retransmitiam aquilo para os doentes que eles atendiam ali. E aí ele vai fazer essa seguinte observação, né, o orientador, o Aniceto, vai falar: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, os elementos força que ele fala, e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Então eles absorviam esses elementos e quando eles iam transmitir, isso se exteriorizava com cor. E as cores eram diferentes, né? As cores eram diferentes. E aí ele fala, ó, concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos. Então a semente é a mesma para todos. Mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Esmalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Então aí a gente já consegue entender melhor que esse coração que produz, né, o 1 para 100, quer dizer, ele é o que tem o aproveitamento máximo. Consequentemente, ele é o que tem sentimentos, ó, o solo do coração, sentimentos mais amplos e mais universalistas, né? O que é um sentimento universalista? Tem gente que ama muito, né? O Haroldo fala isso, né, Carla, na palestra, né? Tem gente que ama, é um amor, assim, nossa, incomensurável, mas ama só quem está perto, né? Seleciona quem vai amar. Isso, Não exatamente. pode selecionar, né, Bruno? Esse é o ponto, né? E conforme a gente vai ampliando essa nossa área de atuação, né, nosso amor vai expandindo, aí sim a gente vai aumentando a proporção dessa frutificação, né? Então, achei muito legal, assim, conseguir comparar a metáfora, a parábola do semeador com o acontecido aqui, viu? Muito legal. E agora mais um viés interpretativo para a gente
finalizar, né? Sem esgotar o tema, é claro. Então a gente está colocando o Cristo como semeador. Agora a gente vai ver alguns trechos, a gente vai pensar um pouquinho em nós como semeadores, né? Então olha só o que o senhor Honório fala. Exteriorizando o que sentimos, estamos lançando sementes a germinarem no ambiente, influenciando positiva ou negativamente o campo e os seres a que estamos jungidos. Toda semente, mais cedo ou mais tarde, de acordo com os dispositivos da criação, irá crescer e frutificar. Toda, ó, ele não coloca exceção, hein? Por isso devemos ter o máximo cuidado com o que semeamos no solo do coração, nosso ou do semelhante. E a semeadura se dá por pensamentos, palavras, gestos e ações. Certamente cada um só pode dar do que possui. À vista disso, precisamos nos suprir do que é útil e do que é bom. Dá uma ideia de que o solo do coração, diferente do solo físico, ele vai sempre produzir. Na verdade, o solo físico, ele também produz, né? Tem uma passagem do Jesus no lar, que Jesus pergunta para um dos discípulos lá, o solo, qual que é o solo onde cresce mato, né? E aí o discípulo responde, é o solo bom que está abandonado, entende? Então não é o solo que cresce mato não é ruim, ele está abandonado. Então tudo aquilo que a gente semeia nos corações alheios e no nosso coração vai germinar. Não necessariamente vai ser uma planta boa, mas vai germinar. Então, essa é a característica desse solo que a gente está tratando aqui, né? Ele é mais delicado, porque ele vai receber tudo, certo? E aí a gente, de novo, volta lá na proporção. Aí tem uma frase, um versículo de Marcos que fala primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. É Jesus falando. Então, quer dizer, quando a gente fala nessa produção, a gente já está falando do final. Mas isso é um processo, correto? Você semeia, a semente não vira fruto, ela germina, ela cresce, ela dá flor muitas vezes, a flor vai desenvolver o fruto, dentro do fruto desenvolve outras sementes, correto? Então você tem um processo, por isso que Jesus está falando, ó, primeiro a erva, depois a espiga madura lá. Então, quando nós estamos na condição de semeadores, aí a gente tem mais um dever aqui para observar. Porque se aqueles a quem nós estamos semeando, e aí a gente pode se colocar na postura de um evangelizador, né? Ou na postura de um educador, de um orientador. Então pode ser pai, mãe, quem tiver nessa situação, que vai estar sementando corações alheios, correto? Não basta só jogar a semente boa. Esse é o ponto. Você pode jogar a melhor semente que existe. Se você não cuidar, não colocar água, não é? Não afastar predadores, né? Os insetos que podem comer a plantinha tenra. Se você não ajuda ali, coloca às vezes alguma guia para direcionar o crescimento. Se você não vai lá e faz a adubação para que haja nutrientes para a planta continuar crescendo, você vai perder produção lá na frente. Entende? Por isso que é homem seara, né, Bruno? Não é homem terra boa. É homem Pode. seara. E lá tá falando tudo isso que você acabou de falar, né? Que trabalha constantemente, que persevera, que aduba, que joga água do esforço, lá não lembro quais que são as, né? Mas é o trabalho constante, né? Porque o mato, ele cresce em qualquer lugar, né? Então, se você Um não tá. trabalho de responsabilidade, né, Claudinha? Desculpa, Claudinha. Imagina, pode falar. O semeador tem um trabalho de muita responsabilidade, né, para a germinação dessa E se a semente. gente for pensar em Jesus, né, por exemplo, Jesus é o tempo todo nos dando exemplo. Ele veio aqui dar o exemplo do trabalho, do que a gente tem que fazer. Então, ele é o semeador não só que lança semente, mas que tem todo um cuidado com a gente o tempo todo, né, de como a gente tem que cuidar dessa plantação, né?
E com certeza o Cristo cuida da plantação dele, né? Ele faz a parte dele. Então, por isso que só depende de nós, né? Do solo do nosso coração. Agora, nós nos colocando como semeadores, precisamos estar atento a isso, né? E aí eu vou lançar aqui uma proposta, já que estamos falando de música, né? Vocês já devem ter ouvido uma música que eu fiz uma pequena modificação, né? Responsável tu és pelo que semeou. Semeou. Né, tem gente aqui que conhece, que sabe que eu não gosto da música Cativar, né? Não gosto, porque a palavra cativar, ó, para não falar que eu sou leviano, eu fui pesquisar, porque eu tinha ouvido falar. Eu fui pesquisar. Vocês sabem qual que é a origem da palavra cativar? Deve Sabe? ser cativeiro. Cativeiro. Cativeiro, é a mesma palavra de escravidão, sabe? Mesma origem de escravidão. Então, não é legal você escravizar as pessoas, não é? Tanto que, se você for ver textos que usam a palavra cativar, vai ser sempre no contexto de que você se torna cativo do Cristo. Olha como que é diferente, entende? Você voluntariamente se escraviza ao Cristo, no sentido de aceitação plena da sua mensagem, né? Nesse sentido. Agora, é muito Não, esquisito tem um sentido bom. você ficar cativando os outros, você ficar escravizando, tornar o outro dependente, eu não gosto da música, tá? Então eu vou cantar Mas na minha versão. é licença poética, Bruno. Ô, É licença Bruno, pelo poética. amor, né? O Essa música é Toquinho, o fofinha. Toquinho tem uma música que chama Escravo da Alegria. Escravo da Alegria que é no sentido assim, né, de minha vida tá boa demais. Ô, escravo da alegria, hoje em dia, minha gente, se não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Então, no cativar, eu acho que houve aí uma alteração do sentido primitivo, né, para aquilo que você gosta de estar junto. Mas gosto é gosto, né? E vem do Pequeno Príncipe, não vem? Você é responsável. Bem, mas é por causa da tradução também, né? Né? Mas eu vou dar certinho, ó, uma palavra tão linda, já quase esquecida, né? Contendo 6 letrinhas e todas juntinhas se lê semear, né? Semear é amar. Olha só, dá certo também, né? E o finalzinho, que Jesus vai falar, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente já estudou esse ouça aí, a gente vai estudar ele outras vezes, tá? Só para lembrar o quê? Que esse ouça ele é sempre colocado por conta da tradição de estudo do povo, né? Como a gente já comentou. E esse ouça, o Aloysio falou que ele também pode ser traduzido como obedeça, tá? Obedeça. Então, não vamos mergulhar nisso, mas só para jogar um fio, uma linha de raciocínio, associando com a parábola, né? Então, essa terra boa, essa terra que vai produzir gradativamente mais, isso vai acontecer à medida que a gente aprender a o quê? A obedecer, a obedecer, né? Uma das nossas grandes dificuldades é obedecer, porque se perguntar para cada um aqui, ó, o que que você tem que fazer, o que que você deve fazer, todo mundo tira nota 10, né? Aí a pergunta é, então, por que que não faz, né? Eu me pergunto isso, né? Por que que não faz? Se sabe o que tem que fazer, por que que não faz? Porque a hora que eu conseguir fazer isso, que eu conseguir de fato ser obediente, aí sim eu estou nesse caminho de produzir um para 100. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu Bruno, gostei. Pode deixa eu só falar. te perguntar, mas agora você me fez pensar. E agora eu estou pensando, mas obedecer também não cai na mesma do cativar? Será que eu não tenho que ter opção de seguir o caminho certo? Porque Mas obedecer eu não tenho que raciocinar, falou, eu tenho que fazer. é lógico que a gente está falando de obedecer ao Cristo, né? É porque, Hebe, aí é certeza que vai dar certo, entendeu? Se você obedecer ao Cristo, é certeza, olha, absoluta que vai dar certo, né? É o Mas, caminho mais curto. mas o dele é chamamento, né? Não é?
não é ordem, tem o livre-arbítrio, né? De amor. Você é Aliás, o livre Haroldo para fala amar. assim, o Haroldo fala que Deus dá livre-arbítrio para quem não sabe usar, que é o nosso caso, né? Tira esse negócio de mim que eu não sei usar. E, ô Bruno, só para fechar as citações aí, tem o patrono da nossa mocidade, o Augusto César, ele tem um livro muito legal que chama Falou e Disse. E lá num tema sobre o sexo, lá pelas tantas, ele fala assim, ele vai falando, né, a respeito dessa questão do sexo livre, né? Isso aí para a década de 60, 70, imagina hoje, né? E lá pelas tantas ele fala assim, ó, ma- Mato não, Brabo. mato bravo e tiririca nascem as pampas em qualquer parte. Mato Bravo e Tiririca nascem as pampas em qualquer parte. Eu lembrei porque você falou aí dos homens lá, dos tipos de homens, né? Então, assim, você falou do solo bom. Na verdade, onde semear, o que a semente que a gente plantar, ela vai vingar, né? Não é só no sentido da semente morrer do evangelho, mas tem semente ruim também que a gente pode deixar germinar. Muito bom, muito bom. Eu vou te falar uma coisa, que esse estudo, ele surpreende a gente semana a semana, né? Você fala, não tem mais nada para falar disso aqui, já falou tudo. E a gente fala, ainda fica, como diria, né, Marcos? Ainda fica trem para falar ainda, né? Se a gente fosse pegar cada um daqueles tipos de homens que foi colocado, daria para fazer uma palestra para cada um, Então, né? dos homens, ainda tem a mulher, né? Como a Claudinha lembrou, a mulher veneno. Menina, né? Não era nem mulher, era menina veneno ainda. Tá bom. Deixa eu ver aqui, né? Quem que pode fazer a prece para nós? Daiane quer fazer? Você tá sem áudio. Ah, você tá de fone, né? A gente não tá ouvindo. Esse ele tá plugado direitinho, Dai. Ou tira o fone. E agora? Agora sim. Ah, é porque teve uma hora que eu fui comentar ali nisso tudo, eu vi, eu falei assim, "Ixi, acho que não tá funcionando." Às vezes o fone não funciona. Naquela parte, eu vou aproveitar e colocar meu comentário nesse 1 minutinho que falta. Naquela parte do livro ali do Missionários da Luz, né? Mensageiros. Foi o mensageiro. Mensageiros. Eu sempre reflito sobre aquela parte na hora do passe. Eu imagino que a gente recebe no momento que a gente está dando passe, né? Os médiuns passistas. Imagino que a gente está ali mergulhado numa enxurrada, num rio de bênçãos. E a gente consegue, às vezes, transmitir só gotinha. Tem que estar com o coração muito bom ali para poder transmitir o passe, né? Vamos lá para a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao nosso divino semeador, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, e agradecer pela oportunidade bendita de estarmos todos juntos em torno do Teu Evangelho, trazendo a Tua luz bendita para o nosso coração, a fim de iluminar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e o terreno do nosso coração. Que possamos aurir forças nesse Evangelho, elevar o nosso pensamento constantemente a Deus, a fim de encontrar força e coragem para seguirmos nossos desafios diários. Que Jesus abençoe os nossos passos, nos intua no melhor caminho e nos ajude nessa tarefa de sermos cada vez melhores. Que Ele esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Daiane.